Bom, gente, é com muita alegria, com muita satisfação que eu apresento aqui. Para quem não conhece, eu acredito que todo mundo já deve estar sabendo, o UFC tem um novo líder no Brasil, né? E ele se chama Giovanni Decker. Giovanni, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter aceitado o convite aí do nosso blog, do site da GazettaEsportiva.net. Como andam as coisas por aí? Bom, boa noite, né? Boa noite a todos os fãs aí de MMA, do UFC, enfim, o pessoal que acompanha aí o blog da Gazeta. Olha, as coisas andam bem corridas, né? Andam bem agitadas, né? Como você sabe, eu comecei alguns poucos dias atrás aí no UFC. Então, a gente tem bastante trabalho pela frente, então as coisas andam bem agitadas. Você teve no último evento do UFC aí no ginásio do Maracanãzinho. Como é que foi essa experiência já? É lógico que você não estava... Você foi apresentado, na verdade, ali oficialmente pelo próprio Dana White. Como é que foi tudo isso? Como é que foi o convite? Não sei se você pode falar muito a respeito disso. E também como é que foi esse seu encontro com o Dana White? Quais foram as suas primeiras impressões ao encontrar com ele? Bom, para esclarecer, assim, eu fui no evento do Rio, fui apresentado para vocês da imprensa, para os fãs, mas, na verdade, a gente se aproveitou da data ali, porque a data, enfim, era melhor para ser apresentado mesmo, mas eu oficialmente, realmente comecei no dia 6, então aí teve um período de 2 semanas que eu fiquei, vamos dizer, no limbo entre as minhas empresas e o UFC, enfim, fazer toda a parte burocrática, desligar das minhas empresas, enfim, contrato social, etc. Então, comecei agora segunda-feira. Bom, acho que todo mundo me fala essa pergunta, né? Todo mundo tem muita curiosidade sobre Dana. E, cara, o que eu posso dizer, cara super tranquilo comigo, super humilde, desde o primeiro contato, super receptivo, tem um humor super refinado. É um cara que ama muito, assim, o MMA, a luta em si. Então, é um cara para se inspirar. Depois eu tive um contato com ele em Vegas, quando veio o convite, praticamente uns 10 dias antes aí de eu ser anunciado, no Rio. E depois tive, obviamente, mais contato com ele no evento do Rio de Janeiro, mas, cara, primeiro contato sensacional. Achei um cara como se coloca, assim, como qualquer um de nós, assim, como um mortal, enfim. Acho que o Dana hoje... Eu entendo a tua pergunta, ele está praticamente uma celebridade, né, no meio do UFC, no meio do MMA, e acho que isso é bacana, mas acho que é bacana entender, assim, eu que estou começando aqui no UFC do Brasil, que o Dana, obviamente, é um cara único, é um cara que tem aquele carisma peculiar dele, enfim, é uma coisa que nasceu com ele, e o Dana é um só, né, não tem jeito. Tá certo. Se todos nós provavelmente vamos estar lendo acerca sobre você, você tem uma carreira muito grande, assim, de trabalhos, de sucesso, e tenho certeza que você vem com essa missão de aumentar esse sucesso e aumentar também o seu prestígio, não só no Brasil, mas também fora dele. Como é que você vê esse desafio com o UFC agora, principalmente no Brasil, né? A gente sabe que o UFC já é uma marca muito forte conhecida no Brasil e a tendência agora é só cada vez mais crescer, né? Então, como é que você enxerga aí esse seu novo desafio? Como é que você está, o Giovanni em si está preparado para enfrentar mais uma nova etapa na sua carreira? Olha, primeiro, enfim, tudo que eu entro assim na minha vida, eu entro entrando mesmo, eu entro de peito, de alma. Cara, eu sou um cara que intenso nas coisas que eu faço, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, então, se eu aceitei o convite do UFC é porque eu realmente acredito no esporte, acredito no trabalho que vinha sendo desenvolvido, acredito que está engatinhando ainda, apesar de já ser a segunda marca de esporte mais valiosa do mundo. Então eu vejo um monte de oportunidades no Brasil, tem muita coisa a ser feita ainda diferente, tem muita coisa para ajudar a posicionar a marca. Enfim, tem muitos mitos ainda que devem cair não na cabeça do fã, que o fã sabe, conhece bem o MMA, mas vamos dizer, pro cidadão comum, né, que às vezes acha o esporte violento. Então tem um trabalho todo para ser feito.
E óbvio, se eu achasse que não tinha chance de me sair bem, eu não aceitaria, mas eu vejo uma oportunidade maravilhosa e obrigado pelos elogios que tu fez, e é importante só destacar, não vou falar do meu passado, né, mas eu gosto muito, se você olhar no currículo, eu estou na terceira empresa na minha vida só, e todas as outras duas são empresas de esporte e tal, sempre, eu tô há 23 anos nesse meio, então eu realmente amo esporte, eu venho para casa e fico zapeando a TV, procurando esporte, enfim, aprender, ver, então assim, eu acho que isso é importante, essa experiência que eu tenho já dentro do meio. E importante destacar assim, que eu sempre gosto muito de projetos de longo prazo. Eu acredito, cara, que não muda as coisas de um dia para o outro. As coisas têm que ter tempo, tem que ter planejamento, tem que ter envolvimento, tem que ter trabalho em equipe. Então, eu gosto muito, muito, muito de longo prazo. As duas empresas que eu trabalhei, as duas, eu fiquei mais de 10 anos. Então, espero que no UFC eu tenha esse mesmo, pelo menos esse mesmo período para ficar e poder desenvolver o meu trabalho. Tá certo. Observando esse seu currículo, dá para se notar que você tem uma grande experiência com esse trato com a marca, com essa forma que você lida com o marketing da marca. Uma coisa que vamos dizer assim, tem o lado das críticas dos fãs, mas também ao mesmo tempo é uma necessidade que com a nossa, como a gente sabe, com essa visão que o UFC tem de se tornar uma marca globalizada, sendo conhecida no mundo todo, e principalmente no Brasil, que é um dos mercados mais fortes onde o UFC atua. Você acredita que o jeito do UFC com o Brasil possa vir a mudar, como você disse, a longo prazo, ou você acredita que o UFC vai seguir uma linha, mantendo o mesmo estilo de marketing, independentemente de país onde ele esteja atuando? Não, eu acho que o que o UFC fez aqui no Brasil até agora foi excelente, era o que deveria ser feito até agora, mas eu acho que agora a companhia, o esporte, ele está num outro patamar já, né, em termos de conhecimento e em termos de interesse, em termos de número de fãs, etc, e demanda alguma mudança em algumas coisas. Eu não acho que eu não vou ter que entrar na empresa e mudar tudo, não é isso, não tenho essa ambição de fazer isso, acho que está certo, mas eu acho que tem algumas coisas que devem ser tratadas de maneira diferente, que eu tenho certeza que o fã vai gostar. Eu acho que são coisas que, às vezes, imperceptíveis para o fã, às vezes perceptíveis, né, no dia a dia dele, mas o que eu quero, de maneira geral, é trazer mais valor para o esporte, né. E isso não quer dizer, para o cara que está me ouvindo do outro lado aí, não quer dizer que vai ficar mais caro, não, eu quero trazer mais valor, eu quero que as pessoas, em geral, que não conhecem o MMA, entendam ele bem, eu quero desmistificar esse negócio da violência, né, eu quero que o brasileiro, em geral, veja o quão bom serviço esse esporte faz no Brasil para a inclusão social. Então, cara, tem um monte de coisa, isso se chama aí, tecnicamente, no mercado, sei lá, de branding, é isso que eu quero fazer, na verdade, é trazer, isso é tudo verdade, quer dizer, não é coisa que eu estou inventando, que as verdades estão aí, é só a gente trazer elas para o grande público, mostrar a realidade. Isso é real. Pô, olha a história do Aldo, olha a história dos irmãos Nogueira, né? Quase todos os lutadores, quer dizer, cara, tem uma coisa mágica aí que não é invenção, no Brasil tem essa alcunha, o marqueteiro, é o cara que inventa o negócio, né? Ele inventa uma história para contar. Não, cara, não está inventando nada, isso aí está aí. A história é linda, são histórias verdadeiras, então esse tipo de coisa. Eu acho que também o UFC tem uma coisa bacana da parte física, né, cara? Todo mundo vê o atleta no octágono, mas ninguém vê o quanto esse cara treina por ano, quer dizer, quanto ele se dedica todo dia, e olha o nível de percentual de gordura dos caras, quer dizer, então isso pode ser trabalhado de uma forma que as pessoas comecem a ver o UFC como uma forma de manter sua forma física, enfim. Eu acho que tem N possibilidades. E, de novo, isso que eu quero trazer à tona para que engrandeça o esporte cada vez mais. E outras coisas também mais, cuidar
talvez adequar mais os cartéis das lutas para o Brasil, enfim, ter carinho com os atletas. Eu acho que o atleta é a grande mão de obra do UFC, do esporte, obviamente. Eu venho de uma indústria que trata o atleta como rei, como Deus, enfim. Quero trazer essas experiências para o nosso esporte agora e fazer acontecer junto com todo mundo. Junto com vocês da imprensa, junto com os fãs, junto com os atletas. Eu acho que fazer o esporte crescer ganha todo mundo, né? Espetáculos melhores, para vocês da imprensa cobrir, para os atletas participar, para o fã aí, quer dizer, então eu acho que é um ganha-ganha, né? É isso que eu vejo. Tá certo. Você trabalhou numa grande empresa do ramo esportivo, né? E a gente sabe que há pouco tempo o UFC ele fechou um grande contrato com uma outra empresa, né? Que até a gente pode falar aqui, que no caso é a Reebok. Pode, né? Sem problema nenhum. Tá público já. Então, e eu queria te perguntar a respeito, porque existe ainda muitas dúvidas, principalmente até dos próprios lutadores, empresários, que não tem... com certeza o UFC aos poucos vai estar tirando essas dúvidas, tudo, mas tentando mostrar esse lado pro fã. Como é que você acredita que com a sua experiência e também até vamos dizer assim, criando uma junção com o network que o UFC vai estar trazendo, com essa relação desses contratos novos, essa nova política do UFC, que vai, como o próprio Dana White disse quando ele anunciou essa parceria com a Reebok, de que o atleta, o que ele vai praticamente ter que se preocupar é mais com o seu lado atlético, o seu lado esportivo, e deixar um pouco de lado essa questão do patrocínio, porque se a gente for analisar o MMA em si, antes do acerto da Reebok com o UFC, os lutadores eles tinham a questão vamos dizer assim, financeiramente falando, de ter que correr atrás de um patrocínio, porque sem o patrocínio ele não teria as condições de estar se preparando para uma luta de alto nível que o UFC exige. Então, com essa experiência toda, com tudo isso que você vai estar trazendo para agregar a marca UFC, principalmente falando acerca dos nossos lutadores, você acredita que você possa de alguma forma ajudá-los ou instruí-los, dar alguma dica, algum conselho, para que esses atletas agora possam estar se adaptando a essa nova realidade, com esse grande acerto que o UFC fez, que na minha opinião, modestamente falando, foi um marco para o esporte, e com certeza a longo prazo vai trazer grandes coisas ainda para o MMA brasileiro? Pô, Bruno, tu fez quase uma afirmação aí, uma pergunta, mas enfim, cara, eu não sei tantos, vou ser bastante humilde, eu não sei tantos detalhes sobre o contrato. É um contrato que foi fechado anterior à minha entrada, mas o pouco que foi falado para mim nesse meu pouco tempo de empresa é uma coisa que vai ser bom para todo mundo. Mais do que isso, sinceramente, se eu falar, eu vou ser leviano. Eu acho, falar essa minha experiência, eu acho que só o fato de uma empresa internacional como é a Reebok se interessar pelo UFC, enfim, por investir todos os atletas, eu acho que mostra, né, o potencial e o quanto o esporte já está grande, né? Então, eu acho que é um sinal bom, né? Às vezes, enfim, o ser humano tem um pouco é um pouco avesso nas mudanças, mas eu sinceramente, de novo, eu não conheço os detalhes, mas eu acho que a princípio o pensamento é de melhorar para todo mundo. Eu acho que essa é a minha visão que eu tenho sobre isso. Tá certo. Você também, eu queria até te perguntar uma outra coisa. É lógico que o calendário do UFC esse ano já está definido. Você acredita que, né, falando talvez no ano que vem ou algo parecido, algumas cidades como, por exemplo, Manaus, Belém, que possuem vários talentos no nosso MMA, como o próprio Lyoto Machida, Ronaldo Jacaré, o próprio José Aldo que você citou, você acredita que essas cidades possam no futuro vir a receber uma edição do UFC? Cara, acho que toda cidade capital do Brasil, toda cidade, até teve eventos em Jaraguá, em Berlândia,
uma cidade com um certo número X de habitantes pode ter evento. O que eu, também de novo, pouco eu tenho de companhia, o que eu sinto que é uma dificuldade grande de arenas, né? Então, isso acaba limitando porque tem poucas arenas. Agora a gente está entrando, arenas, tem muito ginásio, né, Bruno? Mas poucas arenas, vamos dizer assim, que possam ser adequadas para tudo que demanda hoje um espetáculo deve ser. Pô, a construção do octágono, né, tem toda a parte de iluminação, né, toda a parte que às vezes o público não vê, mas a parte de estrutura do próprio octágono, etc, etc. Então, essas coisas tem pouca... E até a parte de facilidade para o público, camarotes, enfim, lugares confortáveis, estacionamento, etc. Então, essa é uma limitação que eu já vi, assim, já flagrei que tem ainda no Brasil. O que a gente tem um pouco agora, tá vendo com bons olhos, é essas novas arenas de futebol que estão aparecendo, que parecem que a gente tem que fazer mais testes, mas que comportariam, né, públicos aí de 10 a 15 mil pessoas em cada uma delas. Por exemplo, o Allianz Arena, o Estádio da Baixada do Atlético Paranaense, enfim. E tem também algumas iniciativas também saindo. Parece que ano que vem fica pronto, ou esse ano já fica pronto, no fim do ano fica pronto uma nova arena em Fortaleza. Então, quer dizer, tem várias novas situações aí. A tua pergunta, eu acho que Belém e Manaus, que tem uma tradição enorme dentro da luta, Lyoto Machida, os próprios Gracies vieram de lá, se não me engano o prefeito de Manaus é lutador, o governador de Manaus é lutador, tem do Amazonas é lutador, então acho que tem uma história linda lá, uma história também de anos, uma tradição, digamos assim. Então, eu acho que se tiver um lugar adequado, cara, por que não? Acho que é questão de sentar, conversar e adaptar, né? Não vejo problema. Sobre o ano que vem a gente não definiu ainda os lugares e a quantidade de eventos. Então, fica um pouco prematuro de falar qualquer coisa. Tá certo. Só queria fazer mais duas perguntas até pra gente encerrar. Uma delas seria o seguinte... como é que você acabou citando o estádio do Palmeiras, né? Como é que você vê essa questão do MMA com o futebol? Até que ponto você acha que é possível fazer essa ligação que possa vir a trazer algum benefício para o esporte? Porque tem o lado da torcida organizada também, que infelizmente é um problema, né? Então, como é que você vê isso? Você acredita que dá para fazer essa conexão? Os atletas, a gente viu conexão aí, como tinha no passado, de atleta com o próprio, e tal. Exato, como o próprio Anderson, o próprio Júnior Cigano, o Aldo até chegou acho complicado, cara. Acho que não... Eu acho, sinceramente, e posso estar equivocado, mas eu acho que o MMA, acho que o UFC não precisa disso, assim, pra chamar a atenção do público. Enfim, eu acho que não vejo com tão bons olhos, cara, sendo sincero. Eu acho que o futebol obviamente tem o espaço dele. Eu até hoje, na declaração ali, eu falei que o MMA tem chance de chegar perto do futebol. Quando eu digo perto do futebol, em termos de audiência, enfim, não é... Eu sei que o futebol é uma religião, e obviamente o futebol está nos luz, em termos de fãs, de história, de tudo em relação ao nosso esporte, mas eu acho que talvez eu não tenha sido tão bem interpretado. O que eu vejo é que o MMA, dentro dos outros esportes, é que tem mais condições pelo amor que as pessoas têm e tal, de ser o número 2 do Brasil. Quem sabe, ao longo de longuíssimo prazo, um dia, quem sabe, porque não chegar a ser a metade, aí chegar mais perto do futebol, digamos assim. Então, isso que eu mais ou menos queria frisar. Não vejo, sendo bem honesto, não vejo com tão bons olhos essa ligação do atleta com o clube, cara. Nossa, meio... Não sei, acho que não precisa e cara, o MMA tem que seguir, o UFC tem que escutar o caminho dele, cara. Né? Eu acho que o futebol aqui eu falei, pra mim o futebol aqui quando eu quero explicar para um americano o que significa o futebol do Brasil, eu digo, olha, você bota o basquete, o futebol americano e o beisebol junto. Então, o futebol aqui é uma religião, que a religião tem as coisas boas, né, as ruins. Então, é um fanatismo, o fã é realmente fiel ao time, à marca, mas
tem a parte do fanatismo que é ruim. Então, você citou aí a questão das brigas, eu não vejo com tão bons olhos, não. Que eu acho que, em geral, as arenas, eu tenho o Palmeiras pela sua arena, eu acho que é um projeto que é unânime, assim, que é fantástico, e pode, também não estou afirmando que vai ser lá, mas pode vir a ser uma boa opção no futuro para a gente. É isso que mais ou menos eu vejo o futebol. Talvez a grande contribuição do futebol pode ser as arenas, enfim, que vieram aí com a Copa do Mundo. Tá certo. Para a gente terminar, eu queria só perguntar acerca de uma coisa. Você acredita que o UFC pode vir a cada vez mais estar ligados a projetos sociais? A gente viu aí a Ronda Rousey fazendo uma doação de uma certa quantia para uma fundação que é ligada ao esporte, mas que é uma ONG. Uhum. Você acredita que essa ligação possa cada vez ficar mais forte do UFC no Brasil com essas ONGs, essas fundações que tanto precisam de ajuda? Com certeza, eu vejo, cara, um país com tanto problema social, eu vejo o esporte em geral como um grande salvador aí, uma grande ajuda na inclusão social, na saúde, enfim. E eu vejo com muitos bons olhos, tanto programas sociais, como pegar essa molecada com menos condições socioeconômicas e criar programas para virem lutadores, enfim, para criar uma esperança mesmo para essa molecada que, às vezes, o que está precisando é isso, cara, é olhar para o futuro e ter algo para se agarrar, ter alguma esperança na sua vida. O cara não tem esperança nenhuma, o cara acaba indo para caminhos, vamos dizer assim, não tão bons para a sociedade. Essa é a verdade. Então, nossa, eu vejo com excelentes olhos e acho que é uma das coisas que a gente tem que pensar bem, projetos sociais e, enfim, de novo, trazer aí desse pessoal menos favorecido socialmente e fazer programas para que esse pessoal venha para a luta, né? Então, vejo com ótimos olhos. Tá certo, Giovanni, eu quero agradecer muito a essa oportunidade e para a gente terminar eu queria deixar aqui um espaço aberto para você deixar um recado para os fãs, para todo mundo que está acompanhando, né, e só até, né, pegando esse gancho, no dia 30 de maio o UFC vai estar fazendo a sua segunda edição na Arena Goiânia, né, que fez uma, se eu não me engano, acho que ano passado, né, e tá voltando para 2013, Bruno. Perdão, exatamente. Belfort contra o Henderson, né? Henderson. É verdade. Falha minha, mas Não, imagina. O UFC tá voltando. Tá na ponta da língua aqui, deu mais de 10 mil pessoas. Tá mostrando que tá bem já afiado logo pra de início, né? Mas eu queria deixar aqui o espaço para você mandar o seu recado final pros fãs, para todo mundo que tá acompanhando o UFC. Te desejo uma boa sorte, né? Que eu tenho certeza que competência, né, o seu currículo diz por só. E o espaço aqui tá aberto para sempre que você desejar e tiver a oportunidade pra gente estar voltando a conversar novamente. Muito obrigado. Que isso, cara, eu que agradeço o espaço. Cara, é difícil, né? É difícil, assim, falar pro fã, muita gente não me conhece. Eu posso dizer que quem me conhece sabe do meu trabalho árduo, onde eu tive, do quão correto eu sou, do quanto eu persigo, eu sempre estou perseguindo a perfeição, fazer as coisas corretas, quanto eu gosto das coisas que eu me envolvo realmente. Então, difícil prometer qualquer coisa, cara. É impossível contentar todos, né? Enfim, mas o que eu prometo, cara, fazer uma brincadeira, é muita luta aí para, como eu falei, para colocar o esporte em outro patamar. Isso que eu posso prometer, isso não vai faltar. Acertos, erros, erro pode acontecer, mas eu acho que querer fazer o certo, fazer o correto, enfim, tentar fazer coisas diferentes, eu acho que isso é o que faz as coisas se transformarem para frente, né? Então é isso, o recado final vontade não vai faltar, eu quero ter uma proximidade para todos, já bastante grande com a imprensa, acho que isso deixa mais perto do fã também na medida do possível, e pode ter certeza que a minha intenção é
a melhor possível. Então, obrigado pelo espaço e vamos para frente.